continuidade, então, com a eleição em posse, agora na pauta interna, das entidades cadastradas. Os senhores se fiquem à vontade, se quiserem participar conosco ou continuar, ou se tiverem outros compromissos, fiquem totalmente à vontade, viu? Muito obrigado. Eleição em posse das entidades cadastradas para as vagas remanescentes do CONDEMA. Nós temos o seguinte: se inscreveram no segmento empresarial, inscrito e aprovado, o Sinduscom, como entidade suplente. Está aqui presente? Sinduscom está, né? Sinduscom. O Sinduscom esteve... Bom, o Sinduscom esteve, já assinou a presença aqui hoje. Segmento técnico profissional, inscrito e aprovado, o IAB. IAB, muito bem. Nós temos no segmento de ONGs, com tradição, defesa do meio ambiente, inscrito e aprovado, o MEC, titular. Né? No segmento de Macrozona 1, Associação Santa Marta, está presente? Ok, bem-vindos. Associação na Macrozona 2, Associação Moradores de Parque Ocial como titular. Representando o Xavier representando, é isso? É isso? Muito bem. E como Macrozona 7, uma vaga que é a Cidade Singer. Já chegou a Cidade Singer? Estava para chegar? Cidade Singer? Não é. Não. Muito bem, mas ele está chegando aqui, já me mandou mensagem que estava chegando. Muito bem, eu quero saber se alguém se opõe a que nós declaremos empossadas essas instituições nesses respectivos segmentos que eu acabo de mencionar. Alguém se opõe a isso? Posso dar por aprovado e por empossadas essas instituições? Muito bem, então estão empossadas essas instituições. Eu vou só repetir rapidinho. Sinduscom no segmento empresarial como suplente, como titular do segmento técnico profissional, o IAB, né? Como ONG, a UMEC, titular também, Santa Marta como titular. Santa Marta, vocês fazem um trabalho magnífico lá no bairro de vocês. É um trabalho meritório, impressionante o quanto vocês trabalham em favor daquela comunidade. Eu quero publicamente parabenizar vocês pelo que vocês fazem lá e pela preocupação ambiental que vocês têm e que recentemente me encaminharam. Eu vou tomar algumas providências aqui junto à CONDEMA, naquela representação que vocês formularam. Quero também dar as boas-vindas para o Parque Ociel, a Associação dos Moradores do Parque Ociel, que vai passar a ser representada pelo nosso conhecidíssimo Xavier, né? E a Cidade Singer fica então como representante suplente na Macrozona 7. Muito bem, posso bater o martelo nesse assunto? Muito bem, então agora nós vamos fazer a votação daquele assunto que ficou pendente sobre o CEMEIA. É o seguinte, eu espero que tenha ficado bem claro o seguinte: o que nós vamos decidir agora, é se nós vamos ou não vamos, se nós estamos ou não estamos nos sentindo em condições de aprovar esse plano. Tá? Não estaremos aprovando o plano, ok? Eu só estou consultando o plenário se nós estamos ou não estamos nos sentindo em condições de aprovar o plano. Porque pode ser que você esteja pensando assim: eu acho bom esse plano do Carlos Alexandre, mas eu queria conhecer mais detalhes para poder votar melhor. Pode ser que você pense assim. Então, se você acha que precisa de mais detalhes, você vai votar agora? Não. Né? Você vai votar? Não temos condições de votar. Ok? Então, em seguida, se nós votarmos pelo sim agora, em seguida a gente coloca em votação o mérito
se aprovamos ou não aprovamos o projeto do CEMEIA, ok? Ok? Então, quem acha que precisa de mais informação vai ter que votar não agora, ok? Muito bem. Então, é isso que eu quero consultar. Estamos ou não estamos em condições de analisar e votar o plano do CEMEIA, a respeito do CEMEIA? Os que concordam com a votação que se seguirá, se manifestem por favor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 votos. É isso? Muito bem. Os que querem mais informações, se manifestem, por favor. 1, 2, 3, 4. Muito bem. Então, vamos votar 5. Vamos votar, então. 20 a 5, então nós vamos votar a essência, o mérito do plano, ok? Mesmo quem tenha dito, como Xavier, Campituba, Zezinho Campituba, Luizão, mesmo vocês tendo dito, não, eu preciso de mais informações para votar, fique à vontade para agora votar sim ou não, né? Vocês não fiquem impedidos de votar nesse assunto, ok? Então, está em votação a essência, o mérito desse projeto apresentado hoje pelo Carlos Alexandre. Os que aprovam esse plano, se manifestem, por favor. 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 25, é isso? Os que não concordam, 1. Os que se abstêm, 1, 2. Então, 2 que não concordam e 2 que se abstêm. Então não está batendo a conta, né? Não, mas é porque deu normal. 25 da vez passada, Mas agora é deu normal. 27. Não, porque 27. Alguém está votando dobrado, porque assim, se teve 25 favoráveis agora e 2 abstenções, 2 não votaram anteriormente, nem pelo sim, nem pelo não, e nem se abstiveram. Não, você tem 25 votos. Mas há pessoas que não querem votar, ué. Não, mas... Mas fica alguma dúvida quanto ter sido aprovado? Então acabou, senhor Alexandre, acabou. Acabou, esse assunto já está superado. Né? Foi aprovado e ponto. Foi aprovado e acabou a conversa. Muito bem. Aprovação da ata 193. Os que estamos em condições de aprovar a ata da sessão anterior? Alguém acha que não devemos votar a ata, não está em condições de votar? Muito bem, está em votação a ata 193, da reunião 193. Eu quero saber, os que aprovam a ata se manifestem, por favor. Ok, os que não aprovam, os que se abstêm, 1. Então, foram 26 votos. Pareceres das câmaras técnicas de licenciamento e planejamento ambiental. Há algum parecer para mim? Então vamos lá. Rapidinho, vamos. Em seguida a minha fala dos conselheiros. Só um momentinho só. O Carlos Alexandre, só um momentinho. É que eu queria inverter a pauta para colocar a apresentação do Luizão como ele tinha me pedido. Luizão, agora é a tua vez de falar então. Ok? Porque o Luizão disse que precisa sair mais cedo, então vamos lá. Ele quer fazer uma apresentação. O Luizão fala em nome da UMEC. Eu sou o Luizão, estou no 3º mandato agora representando a UMEC. Boa tarde a todos os conselheiros. Eu queria começar falando aqui, é só falar, não vou fazer debate. Fogo de espuma, fogo que matou muita gente lá. Esqueci o lugar lá naquela boate, Kids é aqui, uma coisa assim. Então é uma coisa muito perigosa, porque se um bocal de luz desse aí estiver no fogo, e ele entrar assim, em mau contato ali, uma fumacinha pode matar todos que estão dormindo. É uma coisa terrível que impregna dentro da pessoa, muito perigoso. Por outro lado, é o seguinte, aquelas bombas muito fortes, a gente precisa ver como é que a gente faz para fiscalizar, porque já é lei aqui em Campinas. E a gente sofreu muito nessa virada de ano aí, não é fácil. E do outro lado, a gente precisa de um ecoponto, na região do Campo Belo. Para quê?
só para galhos de árvore, não para lixo. Então lá está precisando muito, a gente não sabe o que faz. A pessoa tem um galho de árvore, alguma coisa, não tem aonde jogar, está complicado. Então a gente precisa da ajuda de todos os conselheiros, todas as autoridades aí, o pleno do Condema. E do outro lado aqui, a gente temos a ocupação Cordelinha, que está com uma situação muito complicada lá, já acionou já a Sanasa, não foi resolvido. Então a gente queria que os conselheiros aí, Secretaria de Serviços Públicos, a Sanasa, representantes da Sanasa, Secretaria do Verde, e a gente conversasse, ver o que a gente pode fazer, não é verdade? Porque o pessoal está sofrendo, o que está acontecendo? Está vindo o esgoto e ele está ficando empoçado ali, que era muito perigoso, não é verdade? Então eu queria ver o que a gente pode fazer. O esgoto ele vaza pouco, mas cria aquela lagoa assim, perto das casas lá. Então é uma coisa muito simples, se já acionar essa nota vai resolver. Então a gente tem que ver o que a gente pode fazer. E eu acredito em vocês, estou puxando o saco de vocês não. Sanasa, Secretaria de Serviço Público, Pleno do Condema, Secretaria do Verde, porque o serviço que nós fizemos lá, o maior vazamento de esgoto da região do Campo Belo, mas sanamos lá 90%, então a parceria é tudo, né? Tem que ser humilde, saber fazer a conversa aí para envolver todas as pessoas. E do outro lado aqui, temos aqui, no novo Campos Elíseos também, que é um esgoto lá, dá mais ou menos 200 metros de comprimento, 2 metros embaixo e 6 metros de altura, e a boca em cima deve dar quase 10 metros. Então esse esgoto está escorrendo no céu aberto, está um ferozão, um negócio terrível. Então eu já fiz uma fala aqui hoje, eu fiz documento para entregar o Dr. Giovanni, que é o presidente do Condema, e eu quero a acessibilidade de todos os conselheiros, e a gente juntos somos mais fortes, não é verdade? Em vez de a gente ficar só reclamando, e a gente se ajuntar e fazer isso daqui. Aí lá é Novo Campos Elíseos, perto daquela Regional 7, é isso mesmo? E lá é o corredor 40, que é uma Biela 40. Luizão, seu tempo esgotou. Tá bom. Já está Obrigado, o que você quer. A palavra para o Paulo, porque ele vai falar exatamente a respeito desse assunto. O Compituba vai falar depois, tá? Não é agora não. Daqui a pouco. Eu peço para você ficar aqui. Você não vai bater não, né? Não, isso é muito grande. A ocupação da Portelinha, tá? Eu pergunto para você, ela está numa área de APP? Não. Não está? Não, ali é a beira de linha de trem. Beira de leito de trem? Beira de linha de trem. Lá o bairro lá é Rua Manuel Tomás, beira da linha do trem. Isso. Passa para mim. Próximo. Passa para mim esse próximo à endereço. Vila Régia. Não, vamos conversar ali, né? Tá bom? Ô, doutor Giovanni, ele vai me passar o endereço? Não é área de APP, então eu vou ver se é da competência da Sanasa. Exatamente, o que eu ia dizer é exatamente isso, que a gente vai encaminhar, o Condema vai encaminhar para vocês por e-mail, então, porque ele fez por escrito para nós, e eu vou encaminhar por escrito para vocês. Tá, então eu dispenso a minha fala. Tá bom. Ô Luizão, você tem que assinar aqui, você tem que assinar. Esse documento você tem que assinar. Muito bem. Pareceres das câmaras técnicas. Depois nós teremos a fala dos conselheiros. Eu só inverti, veja só, para a participação do Luizão, que ele tem que sair, ok? A fala dos conselheiros vai continuar no mesmo local da pauta normal, ok? Tem a palavra o coordenador das câmaras técnicas. Não. O Rafael. Esperando ligar o equipamento. Senhores, duas coisas.
houve seleção na última listagem do CONDEMA de alguns pareceres e que eles foram selecionados, mas o parecer não chegou a nós. A conselheira Tereza não está aqui presente hoje, Maria está aqui representando o Resgate Cambuí, e nós não recebemos o parecer da Tereza referente ao projeto lá do Shopping Dom Pedro, inclusive, né? Então, ele não tem como ser apresentado aqui esse parecer hoje. Outros 2 pareceres foram selecionados também a título, mas eles foram encaminhados para a Câmara Técnica. O Rafael está aqui que os escreveu, mas não são pareceres que vão comprometer o projeto, mas que também não chegou para a deliberação da Câmara Técnica. Os pareceres que vêm para o CONDEMA são os pareceres que a Câmara Técnica, após o conselheiro que solicitou a vistas, analisa, ele apresenta, a Câmara Técnica debate sobre ele, tira as dúvidas com a equipe da Secretaria que vai estar presente na Câmara Técnica, como ocorreu com esses 2 que vão ser apresentados, e posteriormente eles vêm ao pleno do CONDEMA. Pelo decreto, os pareceres selecionados no período, eles deverão ser apresentados na primeira reunião ordinária subsequente. Então, aqueles que foram selecionados, mas eventualmente a gente não teve os pareceres em tempo hábil aprovado na Câmara Técnica, não serão apresentados aqui hoje. Por regra de lei, o projeto prossegue no sistema de licenciamento ambiental da Prefeitura. Isso não dá ao projeto a salvaguarda de que nós, posteriormente, na deliberação do parecer, mesmo que retroativo e que vem para a próxima reunião ordinária do CONDEMA, a gente tenha uma votação, que essa documentação não seja internalizada e tanto a Secretaria como os outros órgãos ambientais responsáveis não tenham que levar a contento os encaminhamentos que estão sendo pontuados. Independente disso, a tratativa da Câmara Técnica junto à Secretaria de Meio Ambiente no trâmite desses outros processos, ela está sendo presente e a gente vem discutindo os itens para que seja observado todas as condicionantes e exigências legais estabelecidas, tá? Então, só confirmando, Maria, a Tereza não encaminhou à Câmara Técnica o parecer do Shopping Dom Pedro que ela selecionou. Então, eu entendi que ela havia combinado com você ou com alguém que ficou para a próxima apresentação. Vai ficar para a próxima, sem dúvida nenhuma. A única coisa que acontece aqui... Ela está fazendo. A única coisa que, seguindo a regra, a gente tem um decreto que estabelece o andamento do processo do licenciamento em detrimento do nosso parecer. A gente tem que deixar bem claro isso. Então, não sou eu que libero, nem o presidente, é a lei estabelecendo o critério. A Secretaria vai estar fazendo isso. Depois o doutor Leandro está aqui, que é diretor do licenciamento, pode até se manifestar quanto à integralidade do parecer que o CONDEMA der e deliberar posterior, que ele seja internalizado no processo do licenciamento, que o fato de ser liberado por nós e voltar para o processo lá, não quer dizer que a licença deles também já vai sair na semana seguinte. Tem um prazo aí de trâmite, ainda uma série de coisas que está sendo atendido lá, mas depois eu... Então, a Alexandre, ela está fazendo. Aí a gente tem regra legal e acredito que a Secretaria está obedecendo às regras. Se não tiver, daí a gente questiona. Vamos aos pareceres então, por favor. Está muito ruim o nosso sistema aqui, né? O foco está bem ruim. De qualquer maneira, eu vou tentar. Então, Não, eu consigo ler por aqui. A Câmara Técnica de Licenciamento... Não, vai, sobe, por favor. Mais uma, mais. A outra. Não, volta. Próxima. 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 A próxima. Está de trás para frente aí, desculpe. A Câmara Técnica realizou 5 reuniões, dia 7 de fevereiro, dia 6, dia 3 e dia 20 de abril, tá? Dia 7 de fevereiro, vocês por favor desconsiderem ali que eu esqueci de apagar da apresentação anterior, foi um equívoco meu. Na pauta dos trabalhos, demais reuniões semanais, foram debatidos aspectos documentais referentes à remessa de protocolos do Conselho pelo Sistema de Licenciamento Ambiental Online, UAL.
As dúvidas, foram geradas dúvidas de alguns protocolos, dos quais uma, inclusive, assumiu-se responsabilidade por parte da SANASA de receber a Câmara Técnica e a diretoria executiva do CONDEMA numa reunião na SANASA. O que ocorreu, a conselheira Tereza tinha dúvidas sobre a questão da elevatória que foi trazida na outra reunião técnica com vocês, junto ao São Conrado. Então foi explicado para ela que aquela gleba é uma gleba que não tem nada a ver com São Conrado, que foi doada, foi mostrada toda a documentação e que o licenciamento obedeceu todo o regramento. Então ela tinha muito mais dúvidas se aquela elevatória era para atender o São Conrado ou outro empreendimento, pelo fato de não estar dentro da área de gleba do São Conrado, que tinha uma licença lá anterior a 1900 e bolinha, que nem tinha um sistema de licenciamento ambiental anteriormente. Então isso foi comprovado, foram sanadas as dúvidas e a gente agradece o conselheiro Tínio aí a atenção da SANASA de trazer a equipe técnica, a presidência do CONDEMA que se fez presente na reunião, né? Algumas outras dúvidas sobre outros itens de processo em termos internos também foram esclarecidas pela servidora da Secretaria do Verde, que é a Patrícia, que se faz presente aqui. Como que é o procedimento, para quem não participar da reunião da Câmara Técnica? Abre-se os processos, as dúvidas que se tem são discutidas. Muitas vezes, o processo de licenciamento ambiental ainda, o sistema está sendo ajustado, a constante customização do sistema, encaminhado pela própria Secretaria do Verde. Então, às vezes, o documento não está disponível no local do programa, lá do sistema, em que nós tínhamos a expectativa que ele se fizesse presente. Mas ele está em outro local. A Secretaria acaba apresentando para nós onde está a documentação da qual foi feito o questionamento. Nós verificamos a veracidade do processo e aí é dado o encaminhamento para liberar o parecer. Então, alguns projetos que foram pautas de questionamento também foram solucionados dessa maneira. Aí na reunião do dia 20 de abril foram selecionados processos para receber parecer nesta ordinária. Tá? Então, vamos lá, pode ir para os processos, o próximo. Próximo. Clica nesse primeiro aí, por favor. Aí. Por favor, eu ia pedir para o conselheiro Rafael, para ele... Não é, entra aqui sai e entra lá naquela câmera, não está linkando. Entra lá naquela lista de programas, na pasta. Isso. Agora vai lá. Ler 049 e 09. Isso, clica nesse aqui, nesse PDF aqui, ó. Eu vou pedir para o conselheiro Rafael que escreveu o parecer, para ele passar para vocês rapidamente, e aí assim a gente já coloca em votação. Rafael Barbieri, boa tarde a todos, sou representante da EDA. Você bem simples, bem objetivo, são pontos simples. O primeiro processo é sobre o desassoreamento de um trecho de rio, né? Está bem assoreado lá. E a solicitação é para realizar o desassoreamento e vai ter uma compensação depois, né, devido a essa obra, essa intervenção em APP, em cerca de 3.500 metros quadrados. Né. A gente é favorável à operação de desassoreamento, só que analisando a microbacia, a gente vê logo acima do trecho do rio, a gente verifica a presença de 3 nascentes degradadas. Né? Um pouco abaixo dessa seção tem 2 lagoas também, não dá para ver por conta da qualidade da imagem, 2 lagoas um pouco abaixo também, que se encontram bem assoreadas também. Né? Então, o nosso parecer é mais no sentido de que essa compensação ambiental não seja realizada no local da obra, onde está se sugerindo inicialmente, que é o trecho em vermelho, mas sim que seja realizado nas nascentes ou na seção abaixo, né? Porque essa é a causa do problema, né? Todo o sedimento advém daquela pastagem, né, onde se encontram as nascentes degradadas, o material, principalmente em eventos extremos de chuva, é carreado e levado até o trecho abaixo do rio. Se a gente realizar o desassoreamento e realizar a compensação ali, o problema vai continuar
e no futuro próximo a gente vai ter que realizar um novo desassoreamento no mesmo local. Então, nosso parecer é mais no sentido da compensação se realizar a montante e que a Secretaria também, principalmente o BAV, né, faça um empenho no sentido de direcionar plantios compensatórios para essa área, visto que já apresenta esses problemas aí. Qual que é a bacia? Mas qual que é o rio e a bacia? Atibaia. Que região que é? Souza, Jardim Botânico. Ah, é a Jardim Botânico? Isso. O processo foi encaminhado para todos vocês também, e todo o histórico de local. Eu queria falar um pouquinho do trabalho dele aqui, ó. É impressionante a beleza do parecer dele. Os pareceres dele são muito bem feitos, muito bem baseados, e legalmente baseados também, tecnicamente baseados. É incrível, eu fiquei muito bem impressionado com a beleza técnica do seu trabalho. Vamos fazer o parecer está aqui, ó. Tá, vou colocar aí. Então, a gente colocou a classificação de questões do parecer. Deve-se entender como não, até que, em virtude de grandes impactos ambientais terem sido levantados, que poderá se transformar em sim, na medida em que sejam atendidas as exigências e ou comentários indicados no PTA nesse parecer. Deverá voltar para a apreciação do condeno. Na Câmara Técnica, atendida as demandas, né? Então, o senhor pode colocar em votação o parecer da Câmara Técnica. Certo é a gente ligar o parecer inteiro. A gente fazer muito corrido assim, senhor presidente. Não, mas isso ficou claro, mas ficou bem claro o que está querendo. A explicação do Rafael foi precisa. A gente não precisa tomar 2 horas do plenário para isso. Isso que ele fez foi, o problema é esse, eles querem fazer tal coisa, só que se fizer tal coisa e não mexer lá em cima vai dar problema de novo. Isso é fácil de entender. A gente sabe o que está votando, ninguém está desconhecendo. Não se faz não se apressa isso com perda de qualidade. Pelo contrário, eu quero rapidez porque a gente tem que fluir, a reunião tem que fluir, tem que terminar na hora certa. Eu não quero enrolação, só isso. Eu quero que a coisa seja rápida. Muito bem, sabemos o que vamos votar, não é? Aprovar ou não aprovar esse parecer a respeito desse caso apresentado pelo Rafael. Os senhores conselheiros favoráveis à aprovação desse parecer se manifestem, por favor. Me parece. É isso? 20? 19? 20 com o seu voto, se o senhor votar. Tem o time ali. Os contrários? Abstenções? 2 abstenções, é isso? Muito bem. Então está aprovado o seu parecer. Mais uma vez, parabéns, viu, Rafael? Muito bem, o próximo parecer, com a mesma objetividade também, com a mesma clareza, né? Vamos rapidinho. Bom, o próximo parecer é a respeito de supressão de indivíduos arbóreos para a construção de um empreendimento imobiliário. Foi realizado o laudo de caracterização da vegetação e foram levantados 25 indivíduos arbóreos, 25 árvores. Dessas, 19 são indivíduos exóticos, né, não são nativos aqui da nossa região. 2 foram identificados como nativos, né, e vão ser compensados como nativos, e 4 indivíduos não foram identificados, né. Com isso a gente fica meio desguardado, porque a gente não sabe o grau de importância dessas árvores. Não sabe se são espécies em algum grau de ameaça de extinção. Então, parecer no sentido de que ou se refaça um levantamento caracterizando certamente essas espécies que não foram identificadas,
ou que no cômputo da compensação ambiental, elas sejam consideradas como árvores em ameaça de extinção, onde a compensação é maior, 50, né? No caso das árvores exóticas, se compensa 15 mudas, né, para cada árvore suprimida, para as nativas 25 para cada suprimida, e no caso para as árvores que apresentam graus de ameaça de extinção, 50 mudas para cada árvore suprimida. Então, o parecer nesse sentido, que ou se refaça o levantamento com a identificação correta, ou que se compense a maior compensação de todas. Alguém precisa de mais esclarecimento sobre o que a gente vai votar? Eu só gostaria de saber onde é que é o local do... É lá no Alto da Nova Campinas, na Alameda das Espatórias, não é isso? Está no endereço. Ah, não? Esse não é aquele das Espatórias? Ah, não. Então é parecido o teor do teu parecer. Ah, ok. Então são 3, tem mais um então para votar? Então, aquele das Espatórias vai votar hoje? O terceiro, eu fiz o parecer, mas não foi levado para discussão na ok. Câmara Técnica. Ok. Então, o Carlos deixando aqui. Então o endereço é quadra N, bairro Parque Rural. Sabe onde é? Fica próximo à Mata de Santa Genebra. Próximo da Mata de Santa Genebra. Parque Rural. Bairro Parque Rural. Muito bem. Alguma dúvida? Alguém quer tirar alguma dúvida sobre esse assunto? Diga. Eu queria identificar essas árvores primeiro, que está em dúvida que árvore que é. Não, mas se você tem essa dúvida, veja só, espera um pouquinho. Quando a gente tem essa dúvida, a gente opta pela maior proteção. Pela maior, considera a árvore como se ela fosse ameaçada de extinção. E aí, nesse caso, a compensação é maior, como ele esclareceu. Porque não é o fato dela ser ameaçada de extinção que impede o corte. A classificação dela só vai nos levar a uma consideração de maior ou menor número de unidades compensáveis. Muito bem. Podemos votar? Muito bem. Então, está em votação esse parecer. Os senhores conselheiros e conselheiras favoráveis se manifestem, por favor. Parece, é isso? 21. Os que forem contrários, abstenções, muito bem, 21 votos, ok? Mais algum parecer, senhor Fernando? Tem uma questão de ordem na Câmara Técnica. Ok. Então, entra na apresentação, por favor. Essa daí. Nossa, a gente precisa ver o nosso audiovisual, que está muito ruim. Claro. Olha, esse moço aqui é o representante da Singer, da Associação do bairro de Singer, né? Ele faz um trabalho impressionante lá na área do Singer, né? Então eu quero dar os parabéns a você pelo teu trabalho e dizer que você agora, a sua associação é uma instituição que membro do Condema, né? Você vai assinar aqui para receber a posse, ok? Glória a Deus. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é Anísio. Eu sou atual e novo presidente da Associação de Moradores do Jardim Cidade Singeron, Jardim São João. Eu peço desculpa a vocês por ter chegado um pouco atrasado, mas o problema é um problema muito sério, né? E para mim é uma honra de estar fazendo parte, né, do Podema, para que cada vez mais nós venhamos unir força para que venha ser feito um trabalho excepcional dentro da nossa região. Muito obrigado, e para mim é um prazer estar ao lado de homens como vocês. E mulheres também. Mulheres, claro. Homens, né? Muito bem. Você precisa assinar aqui para a sua posse, viu?
ele assina a posse, para a gente ser objetivo aqui no horário. Senhores conselheiros, eu queria chamar a atenção para uma questão de ordem do Conselho de Meio Ambiente. Nós temos um regimento interno, nós temos legislação do licenciamento ambiental e a gente tem também uma resolução, número 7, que estabelece o critério de como funciona a Câmara Técnica de Licenciamento Ambiental. Só lembrando para os senhores, eu trago no regimento interno quais são as atribuições do Conselho de Meio Ambiente, né, da Câmara Técnica principalmente. O objetivo dela, que é o licenciamento ambiental, compete à Câmara Técnica analisar e emitir pareceres, processos relativos à localização, construção, instalação, ampliação, modificação, etc., de projetos, empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental. Não vou ler tudo, daí demanda dos ETMs e todos os estudos técnicos, como o RAP e a RIMA, é um documento conhecido dos senhores. A Câmara Técnica tem a prerrogativa de emitir pareceres sumários sobre protocolados que envolvam matéria sem maior complexidade, ad referendum no Pleno, no prazo estabelecido no inciso 1 desse artigo. Terceiro, protocolados que não forem selecionados para análise serão entendidos como livres para prosseguir no processo de licenciamento ambiental. Os protocolos eleitos ficarão alocados junto à Secretaria Executiva até a próxima reunião ordinária do Conselho de Meio Ambiente. Então, cabe ao CONDEM à Câmara Técnica, quando necessário, solicitar esclarecimentos e complementações por meio de reunião técnica, o que aconteceu, por exemplo, no caso da Sanasa, que ocorreu nessa semana. Próximo, por favor. Aí a gente tem a resolução SVDS 07 de 2005, que ela é o quê? Aquele termo de responsabilidade que todos nós assinamos quando nós aderimos ao LAO, licenciamento ambiental online, e aí a gente tem a senha para poder acessar os processos. Tá? O termo de responsabilidade, ele deixa em todos os seus artigos muito claro qual é o formato de trabalho que nós temos aqui. As informações que são cedidas ao Conselho do Meio Ambiente, aos conselheiros, elas são de fórum interno do Conselho de Meio Ambiente e também são documentos internos da Secretaria de Meio Ambiente. O que está ocorrendo? Para segurança de todos os conselheiros, principalmente os membros da Câmara Técnica do Conselho de Meio Ambiente, surgiu uma dúvida, eu faço um encaminhamento, senhor presidente, tá? Para que a gente encontre uma clareza no entendimento. A listagem dos processos protocolados na Prefeitura, todos eles, de uma forma geral, para licenciamento, eles são publicados no Diário Oficial. Então, eles são informação pública de todos. Tá? No entanto, a listagem interna do CONDEMA, ela é de propriedade da Secretaria do Verde e Desenvolvimento Sustentável, sob tutela do Conselho, assim como as informações internas dos protocolados que estão em processo de análise, que são, inclusive, muitos deles de ordem privada, e nós temos responsabilidade também de uma série de critérios de informações privadas, que elas só vão a público no momento da oitiva e com a anuência do pleno do CONDEMA. Nem a Câmara Técnica, nem a Presidência tem o direito de emanar informações externas através do acesso a documentos do sistema de licenciamento online, assinado nesse termo, como conselheiro, e colocar isso a público. Qualquer um de nós poderá fazê-lo, independente de ser do Conselho de Meio Ambiente, inclusive, através da Lei de Acesso à Informação, que basta você encaminhar o pedido, aí o poder público vai entregar toda a documentação e você, enquanto pessoa física ou entidade, assume as responsabilidades de tornar a público as informações referentes ao item que está sendo discutido no âmbito do poder público no licenciamento ambiental, que é onde nós aqui tratamos. Ocorreu que o Resgate Cambuí tem um trabalho aí eminente, importante de divulgação das questões ambientais. O Resgate Cambuí tem um trabalho importantíssimo como uma biblioteca iconográfica de vídeos e vários documentos. No entanto, o que está acontecendo é o seguinte: ela está publicando informações do processo de licenciamento ambiental, informações internas, documentais, através do acesso que ela tem como conselheira. A título de, inclusive, salvaguardar a própria entidade, membro do Conselho, e a Câmara Técnica, que assina a responsabilidade, eu solicito um encaminhamento para esclarecimento desse procedimento. Para quê? Para que amanhã a Tereza, no caso, representante do Resgate Cambuí, quando o faça,
não corra risco de responder, e muito menos a Câmara Técnica, a sua coordenadoria e a presidência do Conselho do Meio Ambiente, e por consequência o próprio pleno do Conselho, qualquer tipo de sanção jurídica oriunda da iniciativa privada por termos publicado informação que é interna, dados confidenciais, inclusive comerciais das empresas. Então, a gente criou todo esse sistema com um critério. Então, a nossa colocação aqui, senhor presidente, é no sentido da gente poder deixar bem claro como deverá ser o procedimento daqui para frente, para não incorrermos e amanhã termos um problema. Nenhum de nós conselheiros da Câmara Técnica responder na comissão de ética, por não ter cumprido regra legal, tá? E para que a gente tenha bem claro qual é o papel do conselheiro e a responsabilidade que nós temos de emanar opinião sem a opinião do pleno, sem o pleno ter deliberado. Obrigado. Bom, é claro que esse assunto demanda uma preocupação nossa, permanente, antiga já, na verdade, né? De que os assuntos eventualmente confidenciais ou de divulgação restrita, ligado a algumas empresas ou pessoas em geral que participam do sistema de licenciamento ambiental online, estejam sendo indevidamente divulgados, né? Essa é uma preocupação realmente antiga e o que eu acredito é que parece, é uma primeira análise ainda, não fechei ainda um parecer sobre esse assunto, mas numa primeira análise está me parecendo que a gente vai precisar criar um regramento mais detalhado. Está me parecendo que o nosso regimento interno, apesar de ser muito claro, muito preciso, tem permitido um entendimento meio deturpado a respeito dos nossos objetivos, dos nossos, do que a gente deseja como conselho, de como é que as coisas devem funcionar, como caminhar, porque a gente vive numa linha tênue entre o interesse público ditado pela transparência, né, mas o interesse também privado ditado pelos direitos que as empresas, normalmente empresas, têm de resguardo de algumas das informações que são passadas para o poder público exclusivamente porque elas precisam de um licenciamento, porque se não precisassem do licenciamento, essa informação não viria a público, né, porque é interesse exclusivo e privado da empresa. Então, o que eu vou fazer, se o pleno me permite e concorda, é levantar mais detalhadamente esse episódio. Vou fazer, junto com a doutora Pia, um encaminhamento de consulta para o jurídico da prefeitura a respeito, para nos certificarmos de que o nosso entendimento jurídico tem correspondência com o entendimento jurídico da prefeitura, né, doutora? E aí nós vamos receber um parecer do jurídico e vamos decidir se precisamos de um regramento, e aí elaboraremos esse regramento e submeteremos ao pleno na próxima reunião, porque esse assunto precisa de uma solução rápida, ou se nós não precisamos de regramento e que já temos o suficiente e o assunto então estará superado e quem eventualmente desrespeitar essas prerrogativas, os limites impostos à atuação dos conselheiros, vai responder disciplinarmente perante o órgão competente, né? Eu quero crer que a gente não vai precisar chegar nesse ponto e que a gente vai encontrar uma solução tranquila, né? Esse é o encaminhamento que eu estou dando. Então, eu queria saber se você concorda. Eu vou colocar em seguida em votação esse encaminhamento. Sim, eu acho que a minha intenção é justamente essa. Eu acho assim, se a Tereza, através da Câmara Técnica Conselheira, ela quer fazer publicidade de alguns itens, que a gente possa, inclusive, corroborar com ela e nós todos o façamos com segurança, né?
Eu estou salvaguardando, inclusive, a condição do próprio resgate do Cambuí, que eu entendo que tem uma colaboração importante. Aproveitando, quero encaminhar o senhor diretor do licenciamento ambiental, e acho que isso vou colocar na pauta é eminentemente impossível, senhor presidente, nós conseguirmos, assim, quando são pareceres simplificados, com supressão de árvore, coisa do gênero, você consegue em uma semana poder dar um parecer. Agora, você manda um empreendimento do tamanho do porte do Shopping Dom Pedro, que de fato deve ser, você tem que estar sobre a discussão dele. Na véspera, na semana véspera de nós deliberarmos no Condema, fica realmente difícil para o Conselho conseguir desenvolver, porque a gente tem uma regra que a Câmara Técnica tem que votar o parecer junto dos membros e a gente configurar ela para daí trazer ao Pleno. Nós não conseguimos fazer isso, doutor Leandro, e aí é injusto isso, né? Vai cair vários projetos. Esse já é um outro tema, né? Esse já é um outro tema. A respeito desse assunto, eu quero saber do assunto que nós estávamos tratando, que é das prerrogativas dos conselheiros. Eu quero saber se nós podemos considerar vale desse encaminhamento de eu e a doutora Bia elaborarmos um parecer jurídico e encaminhar para o departamento jurídico da prefeitura. Alguém se opõe a essa solução? Pois não. Pois não, doutor. Pode, claro, por favor. Todos os documentos expostos no Condema, na Câmara Técnica, no licenciamento, são públicos. A gente tem isso previsto em lei. Acho que não precisa, doutor. Não. Então, eu não concordo que faça qualquer tipo de cerceamento ou julgamento, pré-julgamento, que o Carlos Alexandre está propondo. A Tereza tem esse direito. Ela é conselheira eleita do Condema, ela não está usando contra ninguém, ela só está divulgando informações que são públicas. Eu acho que não faz sentido. Pois é, exatamente. A gente tem que se acostumar com isso. Não, mas exatamente esse aspecto é que a gente precisa analisar, a partir dos fatos corretos. Os fatos corretos é saber se o que foi divulgado é realmente público ou não é público. Essa é a essência do que a gente está discutindo. Então, veja só, espera só um momentinho, a senhora já disse. Se é público, acabou a conversa, não tem o que discutir. Agora, se ela divulgou que não é público, aí a roda pega. Então, não adianta a gente fazer nem acusação, nem defesa preliminar em relação à conduta da nossa conselheira. O que precisa é, nós recebemos essa informação, eu vou levantar, vou verificar se os fatos divulgados são apenas públicos e aí não tem discussão nenhuma, ou se são públicos alguns e outros não são públicos. Em relação a esses não públicos, eu vou elaborar um parecer jurídico junto com a doutora Bia, nós vamos encaminhar o departamento jurídico da prefeitura para que diga se o nosso parecer tem para em pé ou não para em pé, né? Se por acaso o jurídico da prefeitura disser é isso mesmo, nós teremos então o aval da prefeitura para algumas providências de ordem interna que precisarão ser tomadas para que o fato não se repita. Se é que aconteceu a divulgação de algum fato, de alguma informação que não fosse pública. Se é que, ninguém está afirmando não. Outra coisa também, é exatamente isso, Ângela. Não tenho, penso da mesma forma que você, só que foi estruturado um documento no termo de sigilo. E ele deixa claro alguns pontos. Aí está em dúvida. Aí a gente vai questionar, por exemplo, grandes projetos, e isso pode gerar uma ação jurídica de ordem da iniciativa privada. Então, para a gente poder salvaguardar o trabalho do Conselho. Segunda coisa é o seguinte também. Esse Conselho de Meio Ambiente aqui, ele delibera sobre os pareceres dele. Então, nenhum conselheiro também tem o direito de expor qualquer projeto que esteja sendo debatido aqui, já fazendo vínculo com outras informações e gerando uma prévia de entendimento do procedimento. Quando o Conselho não se reuniu, o Conselho não deliberou, não analisou na Câmara Técnica. Aí também é colocar público o juízo de valor, da mesma forma que ela poderia estar sendo feito o juízo de valor da posição dela de publicar, também estamos fazendo o juízo de valor do procedimento, tanto da Secretaria,
na idoneidade do processo do licenciamento ambiental, na idoneidade do trabalho do próprio Conselho. Quer dizer que a gente criou algumas regras aqui, e o que eu quero só é ajustar as regras para depois a gente não ter problemas com relação a isso. Senão, por mim, independe. Eu acho que daí acaba ficando até incipiente a gente está dando parecer. Porque a gente criou toda uma estrutura para os conselhos para dar parecer. Estabelece critério de lei para poder regrar o procedimento, para salvaguarda dos conselheiros legalmente. E a gente quer fazer tudo do jeito que a gente bem entende. Eu, honestamente, eu entrego meu cargo de coordenador, inclusive de conselheiro. Angela Podolski, é o seguinte, que se nós a prioristicamente concordamos que a divulgação é inofensiva, e depois nós todos sofremos, como eu já vi acontecer, ações na justiça, responsabilizando pessoalmente o conselheiro que votou em determinado assunto, então aí não adianta nada, né? Então é preciso prevenir, né? Porque prevenir acidentes é dever de todos. Então vamos tomar essas providências cautelares para evitar qualquer problema futuro. Só para constar em ata que Boa tarde, eu sou a Maria do Resgate Cambuí. É só para constar em ata que o Resgate Cambuí não postou nada do LAU, e a Tereza não está aqui para falar sobre isso, mas eu tive acesso à postagem, não tem nada do LAU, mas de qualquer forma, na próxima reunião ou aí na próxima semana, a Tereza pode estar conversando com os senhores, porque não foi postado exatamente nada. E a gente quer que isso conste em ata, que não foi publicado nada do LAU nas redes sociais do Resgate Cambuí. Ok. Tá bom? Obrigada. Então vocês estão vendo o seguinte, nós temos informação de um conselheiro no sentido de que foi postada informação sigilosa, a defesa agora da representante do Resgate Cambuí num outro sentido, então a gente vai apurar os fatos. É para isso que servem os órgãos responsáveis do governo. Vai para a comissão. Não, calma. Eu estou aqui tentando me inscrever. Claro, por favor. Eu gostaria, que eu acho que para todos os conselheiros é muito útil, que fosse esclarecida como funciona a lei de acesso à informação. Na minha compreensão, todos os documentos que são protocolados na prefeitura, eles têm livre acesso pela lei de acesso à informação. Não é verdade. Pela lei, sim. Não, Ela solicitou não é verdade. Não, que os documentos sejam públicos, não. Peraí, a lei de acesso à informação dá essa prerrogativa para nós, cidadãos, de ter acesso a essa informação. Não quando ela é sigilosa. Não é, mas quando é sigilosa não é. Não vai, você pode pedir para expor. Não vou tirar. Depende do tipo de informação que você está solicitando. Não, o que eu estou dizendo é quando se faz, veja só, se ela utiliza a informação que ela obteve via lei de acesso à informação, é problema dela. Qualquer um de nós pode conseguir obter a informação e beleza, publicar o que for. Aquilo que eu obtive como pessoa física, cidadão, direito, prerrogativa minha de cidadão. Aquilo que eu obtive, que eu tive acesso como conselheiro do Condema, é outra conversa, bem diferente. Cidadão não é conselheiro do Condema? Não é isso que eu estou dizendo, bem. Não é isso que eu estou dizendo. Você falar junto fica difícil. Eu falo, depois você fala.